meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Descomplicando o Espiritismo. Aqui é o Paulo e hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre o livro dos médiuns, entrando agora na parte dos médiuns sonambúlicos do capítulo 14, também chamado dos médiuns. Como eu já disse para vocês, eu costumo fazer os destaques sobre o texto e, como vocês podem ver, mais uma vez, o texto ficou todo destacado. Não é um texto muito grande, vocês vão ver que o vídeo vai ser bem menor do que o anterior, mas isso aqui demonstra para a gente que realmente estudar o Espiritismo requer que a gente vá a fundo e com muito cuidado por nós mesmos, prestando bastante atenção. O meu papel aqui com vocês é o de ser não um intérprete, mas de promover um complemento, uma outra forma de ver. Eu tento simplificar bastante as coisas, tento mostrar para vocês de uma outra forma bastante mais simples, né? Mas é muito importante que vocês façam seus estudos, que vocês busquem entender. As apostilas, os vídeos, os áudios, eles são um complemento. Nada substitui o seu estudo direto a respeito disso tudo que está aqui. O grande propósito de Kardec com esse texto é fazer uma distinção necessária entre o sonambulismo e a mediunidade. As duas são coisas separadas, que contudo podem se misturar. Um médium não necessariamente é sonâmbulo. Um sonâmbulo não necessariamente é médium, mas existem médios sonâmbulos ou sonâmbulos médiums, como queira. Isso vai ficar mais claro daqui para frente. Kardec começa assim: pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, ou seja, de uma liberdade maior, vê, ouve e percebe fora dos limites do sentido. Ou seja, o sonambulismo, que não é mediunidade, é uma faculdade anímica da minha própria alma. Eu é que me desprendo um pouco mais do meu corpo e vivencio experiências de uma forma mais ou menos lúcida. Isso aí vai variar de pessoa para pessoa. O que ele externa, ou seja, o que ele está dizendo, escrevendo, sonâmbulo, né? Ele tira de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal, seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre a alma. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. Ou seja, o sonâmbulo, conforme o grau de lucidez que ele tenha, é como se ele estivesse vivendo em espírito, praticamente liberto do corpo. Dependendo do grau dessa lucidez que ele tenha, ele pode se ver realmente como espírito, se reconhecer como espírito, e nesse estado ele acessa memórias anteriores, conhecimentos que ele não guarda no cotidiano, porque a gente sabe que quando estamos encarnados, a nossa mente espiritual, por assim dizer, eterna, ela sofre uma obliteração. Ela é meio que abafada pelo nosso corpo físico, porque nós não podemos, nós não comportamos, o nosso corpo físico, o nosso cérebro não comporta mais do que apenas esta vida aqui, né? Seria muita coisa. E tem os propósitos que a gente já sabe, né? Esse esquecimento parcial, não é total, esse esquecimento parcial. Então, quando ele entra nesse estado de sonambulismo, ele pode se ver acessando tudo isso que no dia a dia, em estado de vigília, ele não conhece. Mas, que fique bem claro, ele tira tudo isso de si mesmo. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo, e o que diz não vem de si. Então, o médium é um instrumento, é uma ferramenta para os espíritos. Ele não está, ou não deveria, né? E isso varia muito pelo conhecimento, o nível de desenvolvimento desse médium, né? E de experiência também. Ele não deveria colocar conteúdos de si mesmo, e sim, ao máximo possível, o dos espíritos comunicantes. Mas o espírito que se comunica com o médium comum também o pode fazer com o sonâmbulo. Dá-se mesmo que muitas vezes o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Ou seja, um sonâmbulo que está mais desprendido do corpo
ele facilita essa comunicação de outro espírito, porque o seu corpo não está tão no controle assim, ele não recebe tantos estímulos externos, coisas que ele ouve, que ele vê, que ele senta. Então ele está um pouco mais desprendido aqui dessa faixa, dessa zona material, e isso faz com que essa comunicação espiritual seja muitas vezes ainda mais limpa, mais clara, de um conteúdo ainda mais puro, por assim dizer, que venha do espírito. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médiuns videntes. Podem confabular, conversar com eles, trocar ideias com os espíritos. O que dizem, fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais, lhes é com frequência sugerido por outros espíritos. Ou seja, muitas vezes o sonâmbulo diz coisas que ele realmente não conhece. Isso nem sempre é algo muito fácil de separar, de perceber até que ponto vai o conhecimento do sonâmbulo, daquele espírito, e até que ponto o que ele está transmitindo vem de outros espíritos. Mas nem sempre essa distinção é necessária, tá? Existem os quadros mais particulares em que possa ser necessária essa distinção, mas nem sempre. Aqui Kardec vai dar um exemplo a seguir de um caso bastante interessante. Um de nossos amigos tinha como sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos, de inteligência muito vulgar, uma inteligência comum, ele não era inteligente, instrução extremamente escassa. Então, teoricamente, ele não tinha nem frequentado a escola, tinha pouquíssimo nível de conhecimento desta vida. Entretanto, no estado de sonambulismo, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia, de grande inteligência. Excelia, e aqui fica a necessidade de estudarmos com acesso a um dicionário do lado. Excelia vem do verbo exceler, que significa ter excelência em alguma coisa. Então ele tinha excelência, sobretudo, no tratamento das enfermidades e operou grande número de curas consideradas impossíveis. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Só que ele descreveu a enfermidade e ficou nisso. Aí pediram para ele: por favor, mas indique para a gente o remédio então para lidar com isso aqui. E ele diz: não posso, meu anjo doutor não está aqui. Quem é esse anjo doutor de quem você fala? O que dita os remédios. Não és tu, então, quem vê os remédios? Não, eu estou a dizer que é o meu anjo doutor quem medita esses remédios. Eu não vou explicar, eu vou seguir o texto porque fica claro aqui. Assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver o mal, ou seja, ver a doença, era do seu próprio espírito, que para isso não precisava de assistência alguma. A indicação, porém, dos remédios lhe era dada por outro, ou seja, ele como sonâmbulo, ele conseguia ver as doenças, de uma certa forma diagnosticar, só que ele não sabia como tratá-las. Quem sabia tratar era esse anjo doutor, esse espírito doutor, conhecedor das doenças e do tratamento, que ali, junto com ele, fornecia os remédios necessários. Quando só, era apenas sonâmbulo, assistido, ou seja, auxiliado por aquele a quem chamava seu anjo doutor, era sonâmbulo médium. Vejam como é tão importante nesse caso aqui a honestidade da pessoa, do espírito, seja ele sonâmbulo, seja ele médium, seja ele sonâmbulo médium, como a honestidade é importante. A gente, infelizmente, vê tantas pessoas por aí, tantos médiums, que asseguram que vão obter uma resposta, que vão obter uma psicografia de determinada pessoa, que vão conseguir a cura. Jamais, jamais, meus queridos, podemos, primeiramente, ser levados por pessoas assim
que assegurem qualquer coisa que elas não podem assegurar. E também, de nossa parte, nós não podemos jamais fazer isso como médiums. Por quê? Se o conteúdo não é nosso, se eu dependo de outro, como é que eu posso assegurar? Pior, como é que eu posso querer cobrar, como muitos fazem, por essa assistência, por essa mediunidade, por essa faculdade mediúnica? Nós não podemos fazer isso porque não é nosso, nós somos ferramentas, instrumentos e precisamos sempre, repito, lembrar: a mediunidade vem primeiramente para a minha transformação, para a minha correção, porque ela me leva à necessidade de ser mais equilibrado, de agir pelo bem, de me reformar. E, em segundo lugar, ela vem para que nós façamos o bem, a caridade, para o resto da humanidade. Não cobremos pela mediunidade. Seguindo, a lucidez sonambúlica é uma faculdade que se radica no organismo, tem um erro de digitação aqui, e que independe em absoluto da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. O que ele quer dizer? A mediunidade, assim como o sonambulismo, são faculdades que são conferidas pelo nosso corpo. Elas são coisas fisiológicas. Ou seja, é como se o meu corpo, se eu sou vidente, é como se o meu corpo tivesse um desbloqueio, de uma forma que nós não entendemos ainda, para a vidência, assim como para a psicografia, a psicofonia. Até que ponto isso pode ser desenvolvido em alguém que não tenha, ainda não é algo muito claro. O fato é que tudo isso independe do adiantamento do espírito, do indivíduo encarnado. Assim, nós vemos, por exemplo, que existem pessoas que não têm praticamente conhecimento nenhum, que nunca sequer estudaram o Espiritismo, nunca ouviram falar muitas vezes, e têm mediunidade e lidam muito bem com ela, e são excelentes, poderosos médiuns. Por que então a necessidade de estudarmos? Porque se nós estamos estudando, é porque nós não sabemos lidar com essa mediunidade de uma forma natural. E de qualquer forma, o estudo é bom para todo mundo. A gente entender mais daquilo que nós temos, que nós vivenciamos, sempre ajuda. E para nós que não sabemos ainda vivenciar, que vivemos muitas vezes um desequilíbrio por conta, por assim dizer, dessa mediunidade, lembrando que isso é algo bom, isso é algo para justamente nos chamar ao equilíbrio, nós precisamos estudar para entender, para que nós possamos entender como é essa relação com os espíritos, de que forma isso pode acontecer e tudo mais que nós estamos estudando aqui. A mediunidade não depende de religião, não depende de crença, não depende de conhecimentos, nem mesmo a respeito de ciências, de linguagens, do que quer que seja. A mediunidade, ela aparece nas pessoas mais ignorantes em questão de conhecimentos e às vezes até em pessoas que não são tão boas assim e que usam ela para maus propósitos e que vão, é claro, ter que arcar com as consequências disso, tá? Mas o fato é, nós conhecemos já na história pessoas médiums poderosos no sentido de extensão de capacidade dessas faculdades mediúnicas que não conheciam nem nunca estudaram o espiritismo. Poderiam talvez até ter sido mais poderosos ainda, no bom sentido, utilizado de uma forma ainda melhor se conhecessem a mediunidade. Tem um livro muito interessante que eu sugiro que vocês leiam, que é Fenômenos de Transporte, de Ernesto Bozano. Nele ele conta fatos que precederam ao nascimento do Espiritismo, lá nos Estados Unidos principalmente, antes ainda das Irmãs Fox, tão conhecidas, de médiums que viveram muito bem, por assim dizer, com sua mediunidade, que inclusive utilizaram ela para o bem. Lidaram com muitas dificuldades, foram perseguidos, eram épocas complicadas, mas o fato é que utilizaram essas faculdades mediúnicas de uma forma boa, em favor do próximo.
Pode, pois, um sonâmbulo ser muito lúcido e ao mesmo tempo incapaz de resolver certas questões, desde que seu espírito seja pouco adiantado. Ou seja, lucidez é diferente de conhecimento. Ele pode ser muito lúcido no sentido de se perceber como espírito, de acessar memórias próprias, conhecimentos próprios, de ver o que está ao seu redor, mas, ao mesmo tempo, ele pode ser incapaz de, por exemplo, responder sobre questões de química se ele não conhece a química. O que fala por si próprio, de suas próprias ideias, pode, portanto, dizer coisas boas ou más, exatas ou falsas, demonstrar mais ou menos delicadeza e escrúpulo nos processos de que use, conforme o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. Ou seja, a mesma regra para as comunicações espirituais vale também para o sonâmbulo. Quem se comunica, o espírito que se comunica, não é porque ele virou espírito que ele tem acesso a todas as informações, que ele conhece a verdade absoluta, que ele seja um espírito puro, um espírito bondoso, um espírito sábio. A mesma coisa vale para o sonâmbulo. Não é porque ele está tendo acesso a conteúdos que ele não tem aqui no estado de vigília que esses conteúdos são necessariamente válidos, verdadeiros, superiores, tá? É a mesma regra como sempre. A assistência então de outro espírito pode suprir-lhe as deficiências, mas um sonâmbulo, tanto como os médiuns, pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mesmo mau. Aí, sobretudo, é que as qualidades morais exercem grande influência para atraírem os bons espíritos. Ou seja, como eu acabei de dizer, se esse sonâmbulo não conhece tudo, pode ser que outros espíritos o auxiliem. Nesse momento, ele passa a ser um sonâmbulo médium, né? Mas esses espíritos que o auxiliem, por assim dizer, pode ser que também não sejam espíritos elevados, podem ser espíritos mentirosos, podem ser espíritos pseudo-sábios, eles acham que eles sabem tudo, mas na verdade eles não sabem e transmitam coisas erradas. Então, vale sempre essa regra que eu acabei de dizer. E como Kardec sempre demonstrava, a gente precisa colher todas as comunicações que venham, seja através de um sonâmbulo, seja através de um médium, seja através de um sonâmbulo médium, com muito cuidado, prestando atenção, fazendo uma análise muito profunda, submetendo ao crivo da razão, da lógica e da concordância universal dos ensinamentos dos espíritos, que é a metodologia tão necessária que hoje está muito, muito esquecida. Ok? Bom, gente, por hoje é isso. Vamos ficando por aqui. Se faltou alguma coisa, críticas, dúvidas, sugestões, comentários, por favor, deixem aí embaixo. Compartilhe esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.